Vamos seguindo. Agora vamos analisar a aposentadoria por tempo de contribuição ainda antes da reforma. Como funcionava antes da reforma. É isso que a gente vai fazer agora. Tá legal? Vamos lá. Espero que todo mundo esteja conseguindo acompanhar. A gente tem comentários aí. Vocês podem ir colocando os comentários. E a gente já vai começar a entrar na reforma da Previdência, como vai ficar antes. Mas precisa entender por quê? Porque muitos benefícios ainda serão regidos por aquelas leis anteriores à publicação da emenda constitucional. Tá legal? Eu quero que vocês entendam isso, beleza? Vamos lá, gente. Aposentadoria por tempo de contribuição. A fundamentação legal, gente, está lá no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição. Se você abrir aí a sua Constituição, lá esse parágrafo, artigo 201, parágrafo, qual é o parágrafo? 7º, inciso 1º. Se você analisar, esse parágrafo 7º, inciso 1º está revogado pela emenda constitucional 103, que já fala da aposentadoria por idade. Se você olhar ela, ele está riscadinho. Mas como é que era esse artigo? O que falava lá, gente? 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. Agora, como é que ficou com a emenda 103? 65 anos de idade homem e 62 mulher, observado o tempo de contribuição. Cumulativo agora, viu? Mas vamos lá. Essa é a fundamentação legal que foi revogada. Artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição, que era a antiga aposentadoria por idade. Certo? Atenção! A aposentadoria por tempo de serviço já foi extinta. Tem muita gente, foi extinta lá na emenda constitucional 20. A gente já está na emenda constitucional 103, para você ver como tem tempo isso. A emenda 20 é de 98. Não existe mais. Teve regra de transição, algumas pessoas ainda conseguiram utilizar esse tipo de aposentadoria por tempo de serviço, mas ela efetivamente não existe mais. Foi extinta em 1998. Tá legal? Não vamos falar sobre isso daqui, então não adianta nem comentar. Muitas pessoas às vezes comentam sobre isso. Qual o fato gerador, gente, dessa aposentadoria por tempo de contribuição? Ter 35 anos homem, 30 anos de contribuição mulher, certo? E não precisava da idade mínima. Não existia esse negócio de idade mínima, tá? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição não exigia idade mínima. E você teria que ter, no mínimo ali, 180 contribuições para ambos os sexos, só que, na verdade, esses 15 anos de contribuição aqui não era cumulativo, né? Mas não tinha como ser também, porque você precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição mulher e 35 anos homem e 30 anos mulher, sem ter a idade. Então, o que você teria que atingir simplesmente, ou seja, vamos supor que você começou a trabalhar com 16 anos, 16, 26, 36, 46. Com 51 anos de idade, você, homem, atingiria os 35 anos de contribuição, ou seja, era só começar a contribuir com 16 anos. Então, com 50, 51 anos ali, você já teria o tempo de contribuição, certo? O que é reconhecido como tempo de contribuição? Aí entra outra norma, eu quero que vocês leiam aí comigo. É o Decreto-Lei 3048 de 99. Decreto-Lei 3048 de 99. Ele está aí no seu material, tá? Olha o que diz o artigo 60. Até que lei específica, disciplina e a matéria são contados como tempo de contribuição, entre outros, tá? Vamos lá. O período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social urbana e rural, ainda que anterior à instituição, respeitado o disposto do inciso 17, que a gente já vai ver. Tempo de serviço militar é contado como tempo de contribuição. Período, eu coloquei, eu vou falando os incisos porque foram os mais importantes aqui que eu separei para vocês do artigo 60, tá?
Então, olha só, o tempo de serviço militar está no inciso 4º. No inciso 5º, o período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade. 6º, período de contribuição efetuada como segurado facultativo. Inciso 9º, o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho, intercalado ou não. Artigo 4º da CLT e a súmula 73 da TNU. Artigo 4º da CLT e a súmula 73 da TNU. 10º, o tempo de serviço segurado trabalhador rural anterior à competência de 91. Olha aí, 8.213, 91, transição, reconhece esse tempo de contribuição, porque antes era tempo de serviço. Depois de 91 tem que ter contribuição para ser contado como tempo de contribuição. Ah, Giovanni, mas você disse que a aposentadoria especial rural não precisa de recolhimento de contribuição? Então, essa aqui é aquela aposentadoria por tempo de contribuição. Você reduz, mas você tem que ter o tempo lá de contribuição. Não é aposentadoria especial de trabalhador rural, que não é contributiva, certo? E o inciso 22 que eu separei para vocês, o tempo exercido na condição de aluno aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que seja comprovada a remuneração, mesmo que indireta, a conta do orçamento público e o vínculo empregatício. A FAETEC antigamente tinha muito isso, esses menores aprendizes, e muitos pegaram esse tempo, juntaram para ter o reconhecimento como tempo de contribuição para se aposentar. É uma saída para você tentar pegar a antiga aposentadoria pelo regime geral de previdência social, antigo ainda, antes dessa reforma. Talvez você tenha um tempo aí de FAETEC, militar e tudo mais que talvez você possa utilizar para conseguir fugir dessa reforma. Muitas pessoas ainda poderão conseguir esse período sim. Agora, como comprovar, né, gente, junto ao INSS esse período? Olha só o artigo 29A, tá, da 348. O INSS utilizará as informações constantes no CNIS, Cadastro Nacional de Pessoas de Informações Sociais, CNIS, CNIS, tá? Sobre os vínculos e as remunerações do segurado, para fins de cálculo de salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Então você pode juntar. Teve um caso que eu acompanhei onde a senhora viúva estava pedindo a pensão por morte e o cara não tinha vínculo. E ela falou: olha, ele trabalhava no posto lá, tá, mas não tem esse material, a senhora não tem a carteira dele? Não tem. A única coisa que ela tinha era o macacão dele. Ela tinha um macacão e ela levou para o judiciário o macacão dele e, lógico, com outras informações, mas era o que ela tinha ali. Mas juntamente com esse macacão ela provou que ele trabalhou naquele estabelecimento e buscaram informações e tudo mais, e ela conseguiu a sua pensão por morte, certo? Por quê? Porque, agora eu lembro, na verdade ele trabalhou muitos anos atrás e veio a falecer, só que ele já tinha os 15 anos de contribuição. E aí ela queria pensão por morte, porque ele atingiu a carência. E esse macacão tinha guardado lá nas coisas dele e ela conseguiu a pensão por morte para ela. Certo? A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, isso é parágrafo 3º do artigo 29A do Decreto-Lei 3048, tá bom? Vai acompanhando aí. Fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Parágrafo 5º. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informação sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que servirem de base à anotação sob pena de exclusão do período. Acontece muito isso, a gente já falou até no nosso vídeo lá no canal. Às vezes a pessoa vai tentar se aposentar e quando chega lá fala: olha, tudo bem, tua carteira está aí, parece que não tem fraude, mas cadê as contribuições? Então, ao contrário, olha, estou vendo que suas contribuições estão aqui, mas cadê sua carteira? Ah, perdi numa enchente. O problema é seu, eu vou tirar. Olha como isso traz problemas sérios para o segurado.
E aí, com certeza, algumas questões foram judicializadas. E aí eu quero trazer para vocês aqui duas súmulas. A súmula 75 da TNU, que diz o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social, súmula 75 da TNU, abre aí por favor, hein? A carteira de trabalho e previdência social em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa e veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ou seja, se ela está direitinha, sem mancha, está ali direitinha, não comprometa, ou seja, não se aponta defeito formal, ela goza de presunção relativa sim. E súmula 31 da TNU, olha o que diz a súmula 31 da TNU, pessoal. A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Isso aqui é muito interessante. Olha o que o pessoal, olha a sacada dos caras. Falaram, olha só, vamos fazer o seguinte, não tem aquela empresa quebrada, falida? Olha só, eu sou contador dessas empresas. Eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou pegar, você entra com uma ação trabalhista contra mim, pega um advogado aí, faz uma ação trabalhista. A empresa não vai recorrer, vai inclusive reconhecer. Como já passou tempo, ou seja, o cara demorou mais de 2 anos, a empresa já está quebrada lá, ele nem tinha vínculo lá. Mas ele pegou, entrou com uma reclamação trabalhista e falou, olha, eu trabalhei nessa empresa de tanto a tanto, eles não recolheram meus direitos trabalhistas e nem previdenciários. Aí o juiz vinha e eles entravam com uma ação, eles entravam na audiência e o contador ia lá, fazia acordo. Não, a gente reconhece mesmo e tal. Só que não ia pagar mais nada, já prescreveu, ele não ia conseguir mais. Prescreveu, ou seja, a empresa não ia pagar nada. Ele pegava aquela sentença e levava para o INSS. Falava, aqui, INSS, olha, eu trabalhei nessa empresa aqui esses anos todos. Só que vocês não fiscalizaram e não pediram, não reconheceram, não fiscalizaram o recolhimento previdenciário. Se vocês não fizeram isso, o problema é de vocês. Eu quero a minha aposentadoria. Olha a sacada maquiavélica dos caras. E aí, o judiciário, principalmente a Justiça Federal, como não se comunica diretamente com a Justiça Federal do Trabalho, então alguns juízes começaram a dar sentenças, e o INSS teve que recorrer. E chegou a súmula 31 da TNU, que diz o seguinte, a anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. É só um início de prova material. Se a AGU, se o INSS, a Procuradoria do INSS não fez parte daquela relação processual, se aqueles direitos trabalhistas já estavam prescritos, tudo isso é avaliado e discutido dentro do processo previdenciário e se não atender esses requisitos básicos, esse período não será reconhecido. Entenderam? Espero ter conseguido te explicar um pouquinho essa súmula 31 da TNU. A sentença trabalhista, então, a sentença trabalhista é início de prova material relativa e não absoluta e deve ser ajuizada dentro do prazo prescricional. Olha aí, a ação trabalhista foi o que eu acabei de falar para vocês. Agora, olha essa súmula 255 do STF, olha o que ela diz. Não é absoluto o valor probatório das anotações de carteira profissional. Olha aí, o STF, súmula 225. Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. A gente sabe que ali por meados de 97 e 98 tivemos dezenas de fraudes contra o INSS. Quando era aposentadoria por tempo de serviço, pior ainda, a gente teve a Georgina. Quem aí, por favor, quem está me ouvindo aqui, sinceramente, tá? Fala a verdade sem pesquisar no Google. E coloca aqui, eu conheço sim a Georgina, eu conheço o caso da Georgina. Ou então pode ser, eu conheço Georgina, claro, você não conhece pessoalmente. Mas coloca aqui para eu ter uma noção de temporal, de qual é o perfil aqui da galera. Você sabe quem era Georgina? Você conheceu, já ouviu falar da Georgina?
Se você já ouviu, coloca aqui, porque eu gostaria muito de ter seu feedback, porque a gente começa a perceber que o tempo está passando, né? E passa para todo mundo. Vamos lá, gente. Estamos falando de aposentadoria por tempo de contribuição. Já analisamos todos esses requisitos aí. Giovanni, me perdi. Gente, dá uma pausa, retorna, bota devagar, bota mais rápido. E vocês têm toda essa liberdade aqui dentro do curso. Tá legal? Olha, carência, gente. Qual é a carência para a aposentadoria por tempo de contribuição, gente? A aposentadoria por tempo de contribuição, você tem carência? Tem, pô. A carência são os 35 anos de contribuição. Se você não tiver os 35 anos de contribuição, você não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição. E idade, Giovanni? Tem idade? Não, não tem idade. Eu até estou colocando aqui, ó, contribuição. Não tem idade. Era uma aposentadoria que não precisava de idade. Tinha gente com 47 anos, mulher, no caso de mulher, estava se aposentando por tempo de contribuição, certo? E aí, eu queria falar para vocês, estou lendo aqui, ó, sobre a súmula 73. Olha só a súmula 73. O gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Falamos disso lá na aposentadoria por idade. Tempo intercalado. Isso aqui é preciosíssimo. Essa súmula 73 você vai utilizar bastante. Saiu de um benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença, não decorrente de acidente de trabalho, imediatamente recolha uma contribuição, porque todo esse período, 3, 4, 5, 10, 15 anos, eu disse aqui o caso aqui de um cliente meu com 15 anos em aposentadoria por invalidez, que teve reconhecido. Tem muita gente que faz o seguinte também, cara. E aí é que tá o pulo do gato. Pensa comigo aí vocês. Olha, se eu, até a entrada em vigor da reforma da Previdência, eu estava em aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, certo? Se eu pegar até a entrada em vigor, tá, do meu benefício, até a entrada em vigor da emenda, se eu tiver ali para trás computado o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, até dia 12/11 de 2019, se eu tiver 35 anos de contribuição mulher ou 30 anos de contribuição 35 homem, 30 anos de contribuição mulher, eu posso pedir a minha aposentadoria por tempo de contribuição com a lei anterior. Nossa, se você puder isso, você será um privilegiado. Se você conseguir conquistar isso para o seu cliente ou para a sua cliente, você realmente terá feito grande diferença na sociedade. Então, olha a sacada disso. Olha como esse tempo intercalado ele é importante. O que você vai fazer, gente? É só renunciar à aposentadoria por invalidez ou pedir o cancelamento, renunciar ali, abrir mão do auxílio-doença, falar que já está apto ao trabalho, fazer uma contribuição, bum, pronto. Todo o tempo de contribuição será computado. Claro que para isso você tem que ter certeza do que você está fazendo, mas é assim que funciona. Atenção, segurado especial não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, exceto se optar. Por que eu falei segurado especial? Lembra do trabalhador rural? Acabei de citar isso aqui. Giovanni, o trabalhador rural? Não. Pescador artesanal? Não. Por quê? Porque ele recebe a aposentadoria sem contribuir. Não existe contribuição. Se ele quiser contribuir, ele vai ter a aposentadoria por tempo de contribuição normal. Ele vai recolher. Está lá, isso, gente, está lá no artigo 39 da Lei 8.213. Artigo 39 da Lei 8.213. Legal? A outra atenção que eu queria chamar a atenção de vocês. Também estão excluídos o segurado facultativo e o contribuinte individual que optarem por aquelas alíquotas menores, que eram de quê, gente? 11% e 5%. Está lá no artigo 21 da Lei 8.212, a lei de custeio. Lei 8.213, lei de benefícios. Lei 8.212 de 91, lei de custeio. Está aí em DOC para você também. Lá nessa lei, no artigo 21, fala dessas alíquotas diferenciadas de 11% ou 5%. Se você recolhe 11% ou 5%, você não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição também.
certo? Para você ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, seria necessário você recolher as diferenças para um salário de contribuição, beleza? Data do início do benefício, gente, olha só, é a mesma coisa da aposentadoria por idade, você tem até 90 dias. Atingiu 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, você tem 90 dias. Se você solicitar administrativamente nesses 90 dias, esses 90 dias para trás você recebe. Se não, você só vai receber da data do requerimento. Ação judicial. Giovanni, deu entrada, foi negado. Se deu entrada, foi negado, você teve que entrar na justiça. Você ganhando na justiça, você vai ganhar desde a data do seu requerimento. Ponto final. Da data do requerimento vai correr prescrição também para trás. São 5 anos, retroativamente, que você pode receber desde a data do requerimento para trás. Entendeu? Consegui explicar isso? Agora, Giovanni, qual é o valor? Gente, é bom a gente estudar como era antes, pelo menos para a gente se sentir um pouco melhor, mais tranquilos, porque realmente era melhor, era bem melhor. Olha só, como é o valor da aposentadoria, renda mensal inicial na aposentadoria por tempo de contribuição, gente? 100% do salário de benefício, mais fator previdenciário. Vamos lá. Era 85,95, depois foi para 86,96, lembra disso? Então, olha, 100% do salário de benefício se aplica a redução pelo fator previdenciário. E aí, se você atingir 85,95, torna-se facultativo você utilizar o fator previdenciário. Essa tabela ela é atualizada por ano. Então, em 2018, ela já era 85,95. Em 2018, chegou a 90 e 100. Então, você tinha que atender 90 mulher e 100 pontos homem, certo? Artigo 29C, tá? Olha o que diz da 8.212. O segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma da idade do seu tempo de contribuição, incluídas as frações da data do requerimento da aposentadoria, for, aí coloca lá, 86,96. A soma da idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas de 1 ponto. A partir de quando? 31 de novembro de 2018. Então, 31 de novembro de 2018 foi para 86, 2019, 87, 2020, 88 pontos. Né? Seria hoje 88 pontos mulher e 98 homem. Não é verdade? Seria isso. Oh, tempo bom, não é verdade? Agora, isso aqui é uma variação da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Vamos entender isso? Está lá no artigo 201. Artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal. Também está no artigo 29C da Lei 8.213 de 91. Artigo 201, parágrafo 8º e artigo 29C, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91. Olha só, para efeito de aplicação do disposto do parágrafo 2º, o tempo mínimo para a contribuição do professor e da professora que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil, fundamental e médio será respectivamente de 30 e 25 anos e serão acrescidos de 5 pontos a soma da idade com o tempo de contribuição. Lembra que desculpa. Lembra que é o seguinte, reduz o tempo de contribuição para o professor. Mulher vai para 25 anos e homem vai para 30 anos. E também reduz 5 pontos percentuais. Mulher, 80, homem, 90 pontos. Para a aplicação daquilo que a gente acabou de conversar. São excluídos, a gente vai falar mais tecnicamente disso aqui já. São incluídos o ensino superior, cursinho, explicadora. Não tem jeito, não entra aqui. Tá? Tô fazendo cursinho de inglês, a professora do curso de inglês não entra. Cursinho preparatório, não entra. Não entra, só entra quem, gente?
professores do ensino fundamental, infantil, fundamental e médio. E também quem atue nessa área aí de direção, coordenação pedagógica. Supervisão, direção e coordenação pedagógica. Os técnicos em educação não entram conforme entendimento dado pelo STF, tá? Isso foi tem uma lei. Qual foi a lei, gente? A lei é a 9394 de 96. A lei que fala lá das leis de diretrizes e bases tal, da educação. Essa lei 9394 de 96, o seu artigo 67, parágrafo 2º, foi questionado no STF. Então ficou o seguinte: são consideradas funções de magistério as exercidas por professores, aí bota assim, ó, especialistas em educação. Isso foi cortado por quê? Porque o STF não aceitou esse especialistas de educação. Ficou então, exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, em diversos níveis de modalidades, incluída além do exercício da docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. Não entra aqui o quê? Essa parte técnica. Técnico em educação, tecnólogo, alguma coisa desse sentido, não entra. Especialistas em educação, não entra, tá? Agora a gente vai ver como ficou a aposentadoria por idade, a partir da aposentadoria por idade depois da reforma. Eu acho que a gente já está aqui, já estamos aqui 26 para 27 minutos. A gente para esse vídeo aqui e vamos começar nossa terceira aula a partir desse ponto, de como estão esses benefícios, essa realidade agora pós-reforma da Previdência, tá certo? Te espero lá no nosso terceiro vídeo, viu?